Estou ao vivo, hein? Já estou ao vivo. Ao vivo a cores. Laís, Ritinha, sejam bem-vindos. Kátia. Hoje vamos falar de um assunto muito legal. O Alípio daqui a pouco estará se juntando a nós. Júlia, quanto tempo? Júnior Melo, e aí, meu irmão? Tá tudo bem? Como é que tá? Amém, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Saudade de vocês, hein? A gente só se vê por aqui agora, né? Mas em breve estaremos juntos ao vivo. Ao vivo que eu digo, não ao vivo do telefone, mas ao vivo pessoalmente. Estaremos juntos aí, em nome de Jesus. Vamos continuar no propósito de oração para que essa quarentena ela passe, né? Só vai passar se encontrar a cura, né? Nós precisamos orar pelos nossos cientistas para que haja cura, né? Pastor Sufarne, seja bem-vindo, meu pastor. Jean e Simone, bem-vindo, Jean, meu amigo. Tudo bem, cara? Um ano que a gente não se vê, hein, cara. Uma vez foi no casamento do Aleph. Guardando aí mais uns minutos. Nosso amigo Alípio estará participando conosco. Hello. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Graças ao bom Deus. Melhor, hoje foi um dia feliz, né? O nosso querido Ivanildo já está em casa. Eu vi o vídeo aí, a surpresa que fizeram para ele. Deus seja louvado. Rebinha, tudo bem, minha irmã? Deus abençoe. Bom receber vocês aqui na minha casa. Vocês ainda não conhecem, né? Mas um dia com certeza irão conhecer. Sejam bem-vindos a todos. Priscila, forte abraço. Paz, minha irmã. Alípio, vamos entrar aí, meu filho. Fala aí, meu mestre, tudo bem? Fala aí, meu pastor. Tá tudo funcionando aí? Tudo funcionando, filho. Tudo funcionando. E aí, tudo bem com você? Aqui tá legal, tô te ouvindo bem. Tô te Aqui vendo. também estou te ouvindo alto e claro. A imagem está só um pouquinho embaçada, não sei por quê. Eu acho que deve ser a questão da luz. Ah, tá. Não, mas estou te vendo bem. Tá legal. Tá. Pastor Hudson, aí na área, outro E aqui eu tô mestre. tá tão iluminado não, mas Aqui a lâmpada ela não está aqui em cima de mim, ela está um pouquinho afastada, uns
2 metros aí afastado. Mas como eu estou aqui perto da entrada da minha sala, aí tem uma outra lâmpada de lá para cá, entendeu? Aí tá dando um foco legal. Mas, pronto aí, meu filho. Vamos agradecer o Senhor. E hoje, nosso tema do Instituto Vida Plena, né? Alípio é um dos nossos professores, é um mestre, é um teólogo, também professor, não é isso, Alípio? De escola. Aprendendo cada dia com a pastora Elô. Elô tá na área. Aí, pastor, isso aí, ó. Vocês são bonitões. Ellen Teodora, os Teodora aí na área. Então vamos. Hoje a nossa live vai ser a participação do nosso irmão Alípio. Vamos falar sobre Paulo e Silas, né? Um farol para os nossos dias. Então vamos juntos analisarmos Atos capítulo 16, a partir do versículo 9. Vamos analisar um pouco essa passagem, ver a importância que ela teve e que ela tem nos dias de hoje, né? O que ela traz para nós acerca da nossa realidade aqui. Tá? Vamos falar da realidade que viveram os 2 apóstolos, tá? A importância que teve, e a gente quando começa a ler essa passagem e começa a prestar atenção nos detalhes, a gente começa a enxergar o propósito de Deus nisso tudo, tá? E é isso que vamos falar aqui hoje, tá? Então vamos agradecer ao Pai. Oremos. Pai, engrandecemos o Teu nome, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar com meu irmão Alípio, Senhor, e com os demais irmãos que estão aqui nos acompanhando nessa live. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, a nossa fala, que não saia nada de nós mesmos, mas que seja tudo pela sua inspiração, que o Senhor venha nos ajudar. Somos totalmente dependentes da tua graça. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Bem, o Alípio, eu queria ler o texto aqui a partir do versículo 9 até o 18, e depois a gente prossegue. Oi? Você vai usar qual versão para a leitura? A minha é a Thompson, é a versão contemporânea. Você vai usar qual aí? Não, aqui eu estou aberta na NVI, mas pode falar qualquer coisa, a gente vai trocar aqui rápido. Tá bom, então. Se vê alguma coisa diferente, com certeza tem, aí você se pronuncia aí, tá bom? Então, Atos 16, do versículo 9 até o 18. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a primeira cidade da região da Macedônia. E uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
E fez isso ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Tem alguma coisa diferente aí, Alipe, da tua versão que tu queira complementar? Não, aí agora no começo só algumas palavras mesmo, mas a gente pode ir falando no decorrer da nossa conversa. São coisas que no momento não interferem tanto na questão do diálogo e da interpretação. Mas esse texto é extremamente interessante, né? É verdade. Quando eu comecei a ler essa passagem, aqui não identifica quem foi esse homem aqui dessa visão. Mas Paulo, ele tinha um outro trajeto, né? Um outro plano de missão, que seria pela Mísia, né? E Bitínia, né? No caso, eles iriam para Bitínia. Mas Deus mudou tudo. Ele ordenou que ele fosse para Macedônia. E ali, nessa cidade de Filipos, ela tem algo interessante. Nessa região, era uma região muito importante para o Império Romano, né? Uma região de entrada para a Ásia, né? Ali era o portão de entrada. E eu estava lendo uma particularidade que ali houve uma batalha, né? Entre os Césares para defender Júlio César, né? Mas eu fico me perguntando, eu já li tanto essa passagem, mas nunca tinha parado para pensar na igreja de Filipe. Porque na realidade ali não tinha uma igreja. E como era uma passagem, era um portão de entrada para a Ásia, eu acho que Deus ele teve uma estratégia muito fantástica ali de enviar Paulo e Silas para essa cidade, acompanhado de Timóteo e de Lucas, né? E ali nessa região foi plantada a igreja. O primeiro membro da igreja foi Lídia. Ela foi batizada, ela creu, ela foi batizada, e ali se inaugurou a primeira igreja na sua casa e depois, juntamente com aquele carcereiro que se converteu. Mas isso nós vamos ver um pouquinho adiante. Mas o interessante ali que aconteceu também, o Alípio, foi aquela jovem, né, que estava endemoniada, e um lance que ela falou aqui, a gente até falou isso essa tarde, ela fez por muitos dias, né, e aqui diz aqui que seguindo Paulo, clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então você vê que até o diabo, ele reconhece que aqueles homens estavam levando o caminho da salvação. Eu lembro quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado, ele diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? E aqui vemos mais uma vez sendo pronunciado pelo Espírito que aqueles homens eram servo do Deus Altíssimo. Então, o que você analisa aqui desse primeiro encontro aqui, ali, nessa cidade? O que você tira de experiência para nós nos tempos de hoje? O que você enxerga aí? Fala para mim. Então, meu pastor, se você me permitir, eu queria só retornar um pouquinho, né, a Sim. partir, olhar um pouquinho o contexto geral do livro de Atos, porque é interessante como que em todos os 28 capítulos nós vemos a ação sobrenatural, a potência da ação do Espírito Santo. Em todos os 28 capítulos. Do primeiro ao último, nós vemos algo que eu acho que são os 3 Ds. D de dado. Os 3 Ds. Uhum. A direção do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo e o discernimento do Espírito Santo. Esses 3 Ds nós vemos em todos os 28 capítulos do livro de Atos. Por isso que a igreja ela teve uma explosão tão fantástica e tão rápida nesse período, porque ela entendeu de maneira prática, de maneira ativa,
que sem a ação do Espírito Santo não tem missão. Eu acho que isso é uma das coisas fantásticas que o livro de Atos nos ensina. A missão, ela não está baseada no nosso recurso, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa instrumentalidade, no nosso saber técnico, na estrutura do nosso trabalho, do nosso templo, da nossa instituição, da nossa ONG. Não tem nada a ver com isso. A ação e o resultado dessa ação, ela está totalmente dependente da nossa disposição em entender esses 3D no relacionamento com o Espírito Santo, que é a direção dele, a dependência dele e o discernimento para entender os tempos, que é uma coisa que a Carla sempre fala nas pregações e nos estudos, o discernimento para entender os tempos e para saber o que o Espírito Santo quer de nós. Então, na observação do livro de Atos, se você puder ler, caso você que está acompanhando com a gente, observe que tem uma discernimento do Espírito Santo de maneira. Teu áudio está falhando, Alito. Teu áudio está falhando. O seu áudio está falhando. Tá dando uma travada ainda. Tá picotando. Tá Fala picotando? Agora tá melhorando. Melhorou? Vou tentar falar Melhorou. aqui no microfone. Então, nos 28 capítulos, nós vemos essa disposição da igreja em entender que era o Espírito Santo quem caminhava, era o Espírito Santo quem direcionava, era o Espírito Santo quem guiava, e era o Espírito Santo quem realizava de maneira sobrenatural aquilo que ele queria, de acordo com o relacionamento que a igreja tinha com ele. E isso a gente vê em todos os 28 capítulos. A outra questão interessante é que a gente consegue observar também uma divisão no livro de Atos, que é uma divisão exponencial em pelo menos 6 partes. A primeira parte, a igreja está apenas em Jerusalém. A segunda parte, a igreja sai de Jerusalém e vai até a Palestina. Aí a missão já se abrange um pouco. Ela estava em Jerusalém, saiu de Jerusalém e foi para a Palestina. Da Palestina, a gente observa mais ou menos em Atos 6 em diante, quando entra a pessoa do Filipe, a igreja já chega em Antioquia. Quando chega em Antioquia, a igreja mais um pouco à frente, em Atos capítulo 9, ela já chega, quando há o testemunho e a conversão de Paulo, ela já chega na Ásia Menor. A Ásia Menor, Atos capítulo 9 em diante, capítulo 11, capítulo 13, Paulo chega na Ásia Menor. E agora, no capítulo 16, que é o começo da segunda viagem, ele entra na Europa. Falhou. Tá tudo legal aí? Tá voltando? Ele entra na Grécia, né? Na Macedônia. Tinha travado aqui. Isso, então a igreja estava no começo em Jerusalém, Atos capítulo 1. Depois ela Essa parte foi clara. Vai para a Palestina. Da Palestina, ela vai para Antioquia. Da Antioquia pula para a Ásia Menor e para a Galácia, que é a primeira viagem de Paulo. Agora, ela Isso. na segunda viagem de Paulo, que é a Europa. Agora Paulo está numa jornada em direção à Europa. E o sexto caminho, a sexta divisão, é bem lá para frente, no final de Atos, que é a expansão dela por todo o Império Romano. Então, o pastor Wellington tinha falado que travou até aí, tá legal o áudio? Voltou, pastor? Não, tá legal. Então, esses tá legal, dois prossegue. que eu queria falar que, para mim, são interessantes. Esses 3Ds, que é a dependência do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo, ação do Espírito Santo, e observar como a igreja evolui nesses 6 aspectos, nessas 6 dimensões geográficas. Jerusalém, Palestina, Antioquia, Ásia Menor, Europa e, no final, em Roma. Falhou de novo.
Fala aí para me ver como é que tá. Tá ouvindo? Sim, eu parei naquela parte que eu falei sobre a expansão dela até o final em Isso. todo o Império Romano. Isso. Aí você falou dos 3D novamente, né? Discernimento, dependência e direção. Eu acho que nós estamos vivendo isso hoje, né? Mais uma vez, né? Eu acho que o Espírito Santo ele quer falar algo para a igreja, não somente para a SEM, mas a igreja do mundo inteiro. E nós precisamos estar atentos a essa direção. Vamos lá, prossegue nesse teu pensamento. E aí a gente chega agora na segunda viagem missionária de Paulo. Até aí o áudio está normal. Tá, agora tá, agora tá. A gente chega nessa segunda viagem missionária de Paulo. Aqui no versículo de número 1, vai dizer que ele passa por Derbe, por Listra, e mais à frente, no versículo 2, em Icônio. Icone. São lugares que Paulo passa. Mas logo no capítulo 1, ele já encontra com Timóteo. E aí o Isso. texto vai dizer, no versículo 1, que Timóteo já era um discípulo. A sua Provavelmente, mãe era convertida já, a mãe de Timóteo. provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele passou por esses lugares na Ásia, Timóteo se converte. E aí alguns historiadores vão dizer que Timóteo tinha cerca de 13 anos quando Paulo passa pela primeira vez em Listra, em Derbe e em Icônio, e ele se converte. E agora, aqui nessa segunda viagem, é provável que Timóteo tinha cerca de 18 a 20 anos no máximo. Timóteo ainda era bem jovem. Ele era tão Uhum. jovem, lá na frente, quando Paulo escreve as suas duas cartas a ele, 1ª e 2ª Timóteo, ele ainda diz que Timóteo é jovem, dizendo, olha, quem despreza a sua mocidade. Então a gente vê como Timóteo era jovem, e ele ainda jovem, já Uhum. para o time de Paulo para participar da missão da sinalização e da proclamação do reino de Deus. É interessante, né, Lípio, que a partir da carta dos Filipenses, Paulo, no seu prefácio, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele menciona também Timóteo e Silas na sua carta, né, no seu prefácio, na sua apresentação, né. Aí a gente vê a importância que esses homens eles tiveram na missão junto com Paulo, né. Mas vamos lá, prossegue, por favor. Vamos. Olímpio, o que, que você vê dessa experiência de Paulo nessa cidade, com a nossa experiência de hoje aqui? O que você nota nesse trecho aqui em relação à nossa atualidade aqui? Então, aí andando o texto, a gente vê que Paulo ele pega Timóteo e leva Timóteo junto consigo para a realização da sua missão. E aí eu acho que isso é algo que a gente já traz para os nossos dias hoje, como ensinamento e como algo de transição geracional, como o pastor Silfarni sempre fala. Paulo provavelmente já aí na altura dos seus 50, quase 60 anos, e Timóteo ainda um jovem de cerca de 18 anos, mas os dois estão caminhando juntos. Então esse é um primeiro fato que eu aponto como algo extremamente importante. Lembra que antes Paulo já tinha caminhado com Marcos, com João Marcos, que Isso. também era um discípulo jovem. Paulo pega Timóteo para caminhar com ele. Então, o primeiro ponto de algo que eu acho extremamente interessante é essa disposição de Paulo de caminhar com discípulos mais jovens, inexperientes, mas que pudessem caminhar com ele para aprender junto com ele sobre o reino de Deus. Eu acho esse um ponto fantástico sobre a ligação e a troca, trazendo para os dias de hoje essa importância de caminhar a juventude e a experiência. E os dois aprenderem juntos, tanto os experientes como os.
Esse é o primeiro ponto, Não, é verdade. chegando aí às duas histórias que a gente está lendo. E também teve Silas, né? Silas também era apóstolo, né? E era também experiente. Silas ele fazia parte daqueles 70, né, que o Senhor enviou para aquela missão. E a própria igreja de Jerusalém, aqui no versículo 22 do capítulo 15, diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem distinto entre os irmãos. Alguns historiadores dizem que Silas ele também era um profeta, né? Ele era um profeta ali na igreja de Jerusalém. E, por outro lado, também Silas era um homem experiente, ele tinha a cidadania romana, né? Eu acho que isso aí também ajudou muito a Paulo nessa questão desta cidade aqui. E eu acho que ali também houve uma preservação, né? Porque somente Paulo e Silas eles foram presos. Timóteo e Lucas eles não foram presos, mas somente Paulo e Silas. Por quê? Porque eram judeus e os outros não, os outros eram gentios. Tá? Então, eu acho que aqui houve também um livramento, porque na realidade essa missão de ser preso ali, vamos dizer assim, porque se Deus enviou eles para essa cidade é porque tinha um propósito e já sabia o que ia acontecer. E Paulo e Silas, eles seguraram a onda. Tá? Eles foram bem firmes, bem fiéis à causa ali de Deus, porque eles sabiam que ali estaria sendo fundada uma igreja que viria a ser também muito importante para nós, né? E ali, essa experiência que eles tiveram, uma experiência muito singular. Eu ainda não vi assim, nenhuma parecida na Bíblia. Eu acho que todas as experiências que esses homens tiveram foi muito singular aqui nesses tempos aqui. Vamos lá, prossegue aí, filho. Travou? Voltou. Fala. Que tá travando um pouco o teu lado aí, não sei se você tá longe do Travou, outro. travou. Travou o meu, mas travou o seu agora. Então, em relação a essa experiência que você comentou, essa experiência ela já começa no versículo de número 7, né, quando Paulo ele tenta entrar na fronteira da Mísia, na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impede. Aqui, no texto do versículo 7, tem duas coisas que eu acho interessantes. A primeira é você tentar fazer a obra de Deus, você tentar fazer o reino de Deus crescer, sinalizar, porque Paulo tinha boas intenções de ir para a Ásia, mas o próprio Espírito Santo não deixa. Paulo tinha boas intenções, tinha boas vocações, tinha bons motivos, tinha toda a capacitação, queria fazer algo para o bem do reino de Deus, mas o Espírito Santo não deixa. Então, entender esse não do Espírito Santo, mesmo quando aos nossos olhos é algo bom para o reino de Deus, só alguém com muita maturidade espiritual consegue discernir e entender. Porque às vezes nós temos obras e projetos e ações e empreendimentos pensando no reino de Deus, mas que o próprio Deus, o próprio Espírito não quer que a gente faça no momento. E às vezes a gente insiste em fazer algo dizendo, não, é para o reino de Deus, é para o bem de Deus, é para o bem da igreja, é para o bem do trabalho de Deus, mas às vezes o Espírito Santo está sinalizando que ainda não é o momento, ou que ele quer uma outra coisa, e às vezes a gente acha que essa sinalização não é de Deus, não é do Espírito Santo, e acaba colocando os pés e as mãos em um lugar que, tendo boa intenção, tendo bom trabalho, tendo a boa instrumentalidade, mas mesmo assim não era para ter sido acontecido ou realizado, porque Deus tinha falado no momento que não era. Então, perceber esse não de Deus, às vezes não é tão simples assim. Mas só alguém com muita experiência, como Paulo,
alguém com muita dignidade, alguém que caminhava com Deus já há algum tempo, de muita explosão, de muita intensidade com o Espírito Santo, para poder discernir. Poxa, por que eu não posso ir para a Ásia? Por que eu não consigo ir para a Ásia? Alguma coisa está me impedindo. Então, eu acho que eu preciso orar um pouco mais, ter um pouco mais de discernimento para saber qual é a direção que Deus quer. E aí, no versículo de número 8, ele volta. Ele retorna de texto. E ele desce até Troade, que era uma cidade portuária. Troade era um local onde você conseguiria ter direções para qualquer lugar do mundo daquela época. Porque era um lugar portuário, uma cidade marítima, então ele conseguiria ter navios para qualquer lugar que ele quisesse ir. Então eu fico imaginando Paulo dizendo, bom, se o Espírito Santo não me deixou ir para a Ásia, então eu estou aqui num lugar de estratégia e vou aguardar a sinalização de Deus, para onde Deus quer que eu vá. Então esse é um outro ponto extremamente importante para os nossos filhos, saber qual é o meu lugar na missão de Deus. Naquele momento, o lugar de Paulo não era na Ásia. Naquele momento, o lugar de Paulo era ficar em Troade, esperando aonde Deus ia sinalizar para ele ir. Então, entender o nosso lugar hoje também é algo extremamente relevante para a sinalização do reino de Deus. O pastor Sfarne falou aqui, não devemos nos guiar mais pelo certo ou errado, mas pela vontade ou não do Pai. Assim, você vê como é que Paulo ele pensou certo, a realidade é essa, ele pensou certo, tá? Mas o Espírito Santo o que faz? Ele lança Paulo para outro lugar, que era exatamente a entrada da Ásia. Filipos era o portão de entrada entre a Europa e a Ásia. Se Paulo tivesse indo diretamente, não teria um ponto de partida. Tá? Não teria um ponto de partida. Por exemplo, a Acém. A Acém está na saída da Via Láctea. Então, ali podemos dizer que é uma das portas também de entrada da cidade de Mesquita. Tá? Então, o Espírito Santo ele faz tudo de acordo, cara. Porque os navios passariam por ali, as pessoas que transitariam por aquele lugar, querendo ou não, iria conhecer a igreja de Filipos. Então, acho aí que teve uma direção muito forte aí do Espírito Santo e a gente precisa estar ligado no que Deus quer falar com a igreja nesse período. Deus ele tem falado em quê? Mudança de rota. Assim como Paulo mudou a sua rota, o Espírito Santo mudou a rota de Paulo. Tá? Ele corrigiu o curso por onde ele queria que a igreja iniciasse entre a Europa e a Ásia. Então, eu acho que Deus, nesse momento que estamos vivendo aqui, Deus está corrigindo rota, Ele quer que a gente se arrependa, tá? Que a igreja ela ouça, esteja ligada na voz do Espírito Santo, na direção de Deus. Então, eu acho que, com certeza, Deus está providenciando esse tempo para que haja mudança. Tá? E essa mudança, ela não é local. Essa mudança é nível mundial. Tá? Da igreja ela tomar esse posicionamento. Aí vamos aqui a partir do versículo 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-se os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhe dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco. Então, assim, aquilo ali foi brutal, né, cara? Porque, e o que eu fico pensando aqui também é porque Paulo e Silas, eles não declararam a sua cidadania romana. Aí isso me faz lembrar do texto de Isaías, né, do próprio Jesus, né, que como ovelha muda, ele foi perante os seus tosqueadores. Eu acho que travou aí ali.
Que eu tô te ouvindo. Deu para escutar alguma coisa aí? Deu para me ouvir? Porque deu uma Ouvindo travada. normal. Ah, tá. Então vamos lá, vamos analisar aí essa parte agora, aonde eles são levados aos magistrados da cidade, são condenados sem julgamento. E outra coisa, Lípio, que dá para a gente analisar aqui, é que aquela cidade, os cidadãos eram romanos. E até aquele momento ainda não havia tido um embate da igreja, vamos dizer assim, com Roma, né? A igreja era perseguida, mas era perseguida pela Judéia, pelos judeus, e não pelos romanos. Aqui tem o primeiro contato com o Estado, né? Vamos dizer assim, com o Estado, que os magistrados daquela cidade, eles representavam o Estado. E ali eles condenam Paulo e Silas sem julgamento. E manda-os para o cárcere, depois de muitos açoites. E ainda ordena ao carcereiro que os guardasse com segurança. O carcereiro leva para a parte inferior do cárcere, né? E aí, eu acho que aqui é o grande ápice desse texto, né? Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ano passado, nós tivemos aqui o City to City, lá na Barra da Tijuca, foi eu, pastor Silfarney, pastor Cláudio, pastor Jorge, pastor Fernando, o Júnior Melo. E eu guardei uma frase que o Paul Tripp, ele mencionou ali, ele diz: quando você encara o que não espera, você prega para si mesmo. E eu acho que ali Paulo e Silas, eles não esperavam aquela situação. E ali foi uma pregação para eles mesmos e também foi uma pregação para aquela cidade, para aquele carcereiro, né? E aqui eu quero ler um texto aqui que eu extraí do livro do Mário Pilma, que diz assim: Paulo e Silas cantavam na prisão à meia-noite. Temos aqui uma boa lição espiritual. Ela nos deixa preparado para aqueles dias escuros que mais cedo ou mais tarde vem tentar cada indivíduo. Tá ouvindo não? Tá dando para ouvir não? Ih, rapaz. Estão me ouvindo aí, gente? Som. Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu ver alguma coisa. Vê se melhorou agora. Tá ouvindo? Estão ouvindo aí, pessoal? Será que eu fiz alguma besteira aqui, gente? Ellen, tá ouvindo? Fala aí alguma coisa aí, Eli. Estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá tudo certinho aí? Tá ouvindo bem? Então, eu acho que o problema foi lá na internet do Alípio. Bom, já autorizei ele a entrar aqui novamente. Vai entrar. Aí. E aí, vê aí. Estou te ouvindo bem. Tá ouvindo agora? Tô. Ah, tá. Então, o que eu estava falando aqui? É que Paulo e Silas cantavam na prisão, né? À meia-noite temos aqui uma boa lição espiritual, né? Ela nos deixa preparado para aqueles dias escuros que mais cedo ou mais tarde vem tentar cada indivíduo, né? Lar, nação, até mesmo o mundo inteiro simultaneamente, né? Como esse momento em que nós estamos vivenciando hoje. Assim, nosso canto espiritual pode animar a outros que estão em trevas. Então, essa hora é a hora da igreja ela continuar a sua missão, ela não esfriar,
ela continuar com as suas transmissões, com seus cultos, porque essas pessoas, elas vão ouvir o nosso cântico, vão ouvir a palavra do Senhor, e elas vão ser retiradas das trevas, né? E como é que se analisa essa parte aí, Alípio? Tá ouvindo? Sim, eu te ouvi. Travou um pouquinho, mas eu te ouvi. Tá conseguindo me ouvir legal agora ou tá travando? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, você leu aquele pedaço do texto quando fala que a esperança dos lucros daqueles senhores da escrava se encerrou e aí Paulo e Silas eles pararam na prisão. Então, um ponto também muito legal, muito interessante aqui nesse versículo é quando o texto vai dizer, aqui no versículo 16, que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação. Aqui no texto grego, é pneumafitós, é um espírito de Piton. Piton, a mitologia dele, e alguns comentaristas vão ensinar que esse espírito de Piton estava voltado a transformar aquela mulher em uma espécie de ventríloco. Ela era um ser completamente usado por espíritos malignos, fazer adivinhações, romancias, coisas que pudessem trazer lucro aos seus senhores. Então, estava duas vezes. Era escrava pelo negócio que ela estava sendo usada e abusada, e ela era escrava espiritual. No começo, Paulo e Silas estão pregando e evangelizando e não dão muita atenção a ela. Passam Verdade. e eles continuam evangelizando e pregando como se ela não tivesse tendo nenhum tipo de importância. Mas, mais à frente, no versículo de número 18, diz que ela estava fazendo isso por muitos dias. E aí Paulo Sim. percebe, pelo discernimento do Espírito, que aquilo não era algo comum. Ela estava completamente possessa. E aí, o demônio dela, a gente não sabe se ela se converte, mas a confusão que acontece na cidade é que o evangelho virou a cidade de Pernapuá. Ou seja, abalou o Império Romano, abalou o Império da Europa, abalou a cidade de... Abalou a economia, né, da cidade, né? Antes do que acontece, Abalou a economia. acontece um terremoto agora, um terremoto no mundo espiritual. Porque ele abala as estruturas econômicas, como você disse. E o evangelho, ele realmente é assim. Ele subverte as nossas estruturas. Ele abala, ele muda os sistemas. O evangelho do reino de Deus, ele tem esse poder para entrar na cidade, para transformar a cidade, para não se adaptar com os sistemas da cidade. É o próprio Paulo que fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse sistema mundano, com esse pensamento, Mas transformar. ideologias políticas do mundo. Porque o único sistema, o único poder, o único reino que tem o poder de transformar de forma integral o ser humano em seu ambiente social, espiritual, político, emocional, biopsicológico, tudo é o reino de Deus, é o Espírito Santo. Então, era envolvida pelo pneuma pitós, que é o espírito de Pitão, ela bateu de frente com alguém que era envolvido pelo pneuma hagios, ou seja, pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem na cidade, não passo para o pneuma pitós, para espíritos de serpente, para espíritos enganadores. E uma outra lição que esse texto traz é que o reino de Deus ele tem que levar a luz à cidade. Tem que levar a transformação. Aqueles que estão escravos, quando o reino de Deus chega, eles não podem mais ser escravizados, seja no corpo, na alma, no espírito, nas emoções. O reino de Deus, ele veio para libertar os cativos. A Rebeca até tem um livro que fala sobre isso. Às vezes é um livro complicado, mas tem muita coisa boa no livro dela. Ele veio para libertar os cativos. Esse papel é do Espírito Santo. Libertar os cativos. Não, é verdade. E a igreja,
Ela precisa entender isso, que ela foi plantada numa cidade para que haja transformação social, tá? Onde os vícios que destrói não somente o corpo, mas a moral das pessoas que habitam nessas regiões, elas precisam de restauração. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Mas ele faz através de quem? Ele faz através de nós. Através da direção, através do discernimento, através da nova rota que ele dá para a igreja. E nós precisamos estar atento a esse mover do Espírito Santo, a essa direção que ele dá. Vamos prosseguir. Fala aí, Ali. Vamos prosseguir aqui que tá ficando bom. Tá ficando bom. Aí Paulo e Silas, eles acabam com aquela estrutura de escravidão. Escravidão do corpo, escravidão da alma, escravidão do espírito. A princípio, a mulher, ela não reage. Ela cai em si, ela vê que ela estava escrava. E ela é liberta dessa situação. Mas os seus senhores ficam revoltados. E aí instigam as autoridades da cidade para pegar Paulo e Silas e prender, com o intuito de dizer às autoridades que eles estavam fazendo badernas na cidade, causando confusões. Veja, os senhores, como eles eram hipócritas, eles não falam que a esperança dos lucros deles tinham sido abaladas, mas eles usam outro argumento para dizer que Paulo e Silas estavam abalando a cidade, sem dizer que, na verdade, era o seu interesse econômico e financeiro que estava sendo abalado. Aí Paulo e Silas... E que era usado pelo demônio, né? Exatamente. E aí eles são presos, e antes de serem presos, no versículo 23, eles são simplesmente açoitados. Aí é uma quarentena de açoite. Na tradição, 39 menos 1, menos o açoite da misericórdia. Então, 39 açoitados. Paulo vai dizer lá em Coríntios que ele teve 3 açoites. Provavelmente aqui é o primeiro. E segundo também os historiadores, esse 39, esse 40 menos 1, é porque eles poderiam recomeçar uma nova sessão, né? Para não completar os 40, eles poderiam recomeçar uma outra sessão de açoites, tá? Mas prossegue aí, nesse pensamento. Eles tomam aquela quarentena de chibatadas e são lançados na prisão. Agora, na prisão, eles estão no interior, ou seja, bem no fundo da prisão, muito bem guardados, porque havia também o medo das autoridades. Será que esses caras não são mágicos? Porque eles expulsaram o espírito da Piton. E agora, se a gente colocar esses caras num ambiente frágil, pode ser que eles saiam. Verdade. Verdade. Agora, o interessante ali, o Alípio, é que eles não falaram nada. Eles simplesmente foram açoitados, foram para a prisão. Se fosse hoje, cara, se acontecesse aqui conosco, como é que seria isso? Como é que você imagina que seria uma situação dessa? Cara, eu acho que o Espírito Santo, ele nos dá coragem para suportar essas coisas. Eu acho que ninguém está brincando com o reino. Eu acho que o Espírito Santo, ele nos dá essa força, ele nos dá essa coragem, ele nos dá essa disposição para enfrentar todas essas adversidades que Paulo e Silas enfrentaram ali. Isso, na realidade, acontece em várias partes do mundo, né? Vários cristãos estão sofrendo até mesmo o martírio por causa do nome do Senhor, e o Senhor tem fortalecido os nossos irmãos. E aqui nós vivemos uma situação até confortável em relação a isso, né? Mas vamos lá, prossegue. E aí no versículo 25, o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você vê aí que é a transição de um dia para o outro, né? À meia-noite, né? Transição de um dia para o outro, a hora mais escura.
Pode falar, filho. Tá ouvindo aí? Sim, estou ouvindo. Então, pode prosseguir. Aí eles prosseguem, então, à meia-noite, orando e cantando hinos a Deus, de forma que a gente percebe, poxa, por que esses caras não estavam dormindo nem descansando? Primeiro que eles tinham passado pela quarentena, então estavam com as costas bastante feridas. Depois, Verdade. eles estavam com os pés presos. E em um fundo de prisão, no interior de uma célula, num lugar bem escuro, Devia estar frio, né? longe de tudo, à noite, com frio, provavelmente com fome, com sede e com as costas bastante doloridas. E como você disse, em nenhum momento eles usaram da autoridade espiritual para me questionar por que eu estou aqui. Meu projeto era ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou, me trouxe para cá para ir para a prisão. Que evangelho é esse? Que espiritualidade é essa? Que Deus é esse que me tira de um lugar que eu estava indo pregar na Ásia e aí agora me coloca dentro dessa prisão? E eles oram e cantam. O texto aqui, no versículo de número 25, não diz em nenhum momento que eles estão orando e cantando, pedindo a libertação. Eles estão orando e cantando com alegria. Estão Em orando e adoração, né? cantando em adoração, em louvor, em plenitude espiritual. Não estão orando pedindo um milagre para si. E isso é algo que no Evangelho, especialmente no Novo Testamento, a gente não vê em nenhum momento os apóstolos, o próprio Cristo, a igreja, os pais da fé, os primeiros historiadores da igreja, no primeiro e terceiro século, em nenhum momento há a petição do milagre para si. A petição do milagre é sempre para o outro. E Paulo e Silas não estão na cadeia orando e cantando, pedindo milagre para si. Estão orando e cantando em adoração. Momentos de adoração em tribulação. Momentos de adoração depois de tomar uma quarentena de chibatada. E o grande lance é que os presos em silêncio ouviam atentamente Paulo e Sila adorar, e aqueles caras deviam estar perguntando o porquê, né, que aqueles caras fizeram aquilo, né? Tomaram a quarentena, estavam presos, estavam ali no nível mais baixo e estavam adorando a Deus, sem entender nada. Mas é isso, né? Nós vivemos tribulações, vivemos dificuldade e continuamos adorando ao Senhor. Mas vamos lá, prossegue ali. Quando eles estão ainda à meia-noite, adorando e cantando louvores a Deus, as estruturas, diz o texto, as estruturas da prisão foram abaladas. E aí quem estava dormindo e que devia estar acordado era o carcereiro. Ele estava dormindo e acorda espantado. Porque Deus abalou as estruturas da prisão. E foi só na prisão, né? Ali, em alguns momentos, quem sabe aqueles presos estavam ouvindo, percebendo aquele movimento de adoração e perguntando como é que pode esse cara estar adorando a um Deus invisível, o que já é um absurdo na sociedade greco-romana, adorando um Deus que ninguém vê, um Deus que ninguém ouve, né? Entre aspas, um Deus que não é palpável, um Deus que deixou esse cara tomar uma quarentena de chibatadas, mas ele está aqui na prisão em louvor e adoração. Então, esse tipo de testemunho, esse tipo de ação do Espírito Santo que não nos tira da tribulação, não nos tira da prisão, não nos tira da prova, mas deixa a gente passar por momentos constrangedores, por momentos de dor, por momentos de luto. Quantas pessoas nessa quarentena passando por momentos de luto, por momentos de sofrimento pesado, mas é nesse momento, quem sabe, que as estruturas da prisão serão abaladas. Quem sabe seja nesse momento que você esteja vivendo, que o Espírito Santo vai sacudir essa prisão com um terremoto de Deus na sua vida. É verdade. E o som dos hinos ecoarem, né?
abalar as estruturas, entrar dentro do ser de cada um. Ninguém está tão acorrentado para que não possa ouvir, né, esse louvor, essa adoração que abalou os alicerces dessa prisão e acordou o carcereiro, né? Vamos lá. Acordou Se o cair, a gente volta, tá, Ari? né? Porque acho que faltam uns 2 minutos, mas se cair, a gente conecta novamente para a gente finalizar, tá bom? Ele acorda assustado. O que será que aconteceu? Vou me matar, porque ele tinha a missão de tomar conta de Paulo e Silas. E aí ele acorda extremamente espantado com aquela situação e eu vou me matar. E Paulo e Silas estavam presos do jeito que entraram, ficaram. Paulo disse para ele, cara, não precisa fazer isso não. Então o que eu preciso fazer para ser salvo? Veja, Paulo não perguntou para ele se ele queria se arrepender. Paulo não perguntou para ele se ele queria aceitar Jesus. Ele que, olhando o testemunho, disse: o que eu preciso Verdade. fazer? O teu testemunho me constrangeu. Aí E o primeiro a dar o testemunho sobre a salvação foi a própria moça, né? Esses homens pregam o caminho da salvação. Vamos lá, prossegue, só para... A gente está vivendo num momento de polaridade, num momento político, emocional, social, histórico, espiritual tão conturbado. E como você falou sobre retornar, sobre buscar novas rotas, uma das coisas que eu acredito que o Espírito Santo tem tentado nos ensinar nesses dias é aquilo que Francisco ele já dizia: pregar o evangelho mais com a vida e menos com palavras. Não que as palavras não sejam importantes. Não há como você proclamar sem falar, mas a sua vida precisa falar mais do que as suas palavras. É verdade. Meu amigo. E assim já tinha a Lídia, né? E depois a família do carcereiro como membros da igreja de Filipe, né? Mas aí a grande questão, Alípio, depois, no dia seguinte, os magistrados, os oficiais da cidade, mandam um recado para libertar Paulo e Silas, né? Como é que se analisa? E Paulo e Silas, na realidade, eles descobriram que Paulo e Silas era cidadão romano, né? Então eles temeram, porque eles não poderiam ter feito aquilo, tá? E Paulo pede uma retratação, né? Como é que você enxerga isso aí? É porque a sociedade romana ela tinha dividido o mundo em duas partes. Aqueles que eram cidadãos romanos, eles podiam tudo. E aqueles que eram estrangeiros. Então Roma dividiu tudo em dois. Cidadãos podem tudo. Os estrangeiros sofrem tudo. Eles olharam para Paulo e Silas, especialmente para Paulo, né, porque era o líder, falou: isso aí é um Zé Ninguém, vamos pegar, vamos jogar na cadeia e vamos fazer com que ele sofra e depois ele vai embora da nossa cidade sem nenhum tipo de arrependimento. Vai sumir do mapa e ninguém vai mais ouvir falar sobre quem ele é. Um julgamento que, na verdade, não teve nenhum tipo de julgamento de defesa, mas pegam Paulo e Silas e lançam na prisão. E eles queriam mandar Paulo e Silas embora sem nenhum tipo de desculpa, de pedido de desculpas. E Paulo falou: não. Versículo 37, Paulo diz: não, nós somos cidadãos romanos. Eles nos açoitaram publicamente, agora que a gente vai embora em sigilo? Não, eles têm que ter um pedido de retratação. Então, o Evangelho, trazendo para as aplicações práticas de hoje, ele tem esse quesito espiritual de proclamar o reino, de libertar os cativos, de sair ao inferno, de mudar as estruturas da sociedade, de adorar, de proclamar, de orar, de mexer com as estruturas psíquicas, emocionais, históricas, enfim. Mas o Evangelho, ele tem os pés no chão. Nós somos 22 segundos, Alípio. Deus. A gente conecta de novo, tá? Vai lá, prossegue, a gente conecta de novo. Vai cair, mas a gente conecta. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas também somos cidadãos, no nosso caso, brasileiros. Nós não somos apátridas. Nós
Estamos voltando. Estou esperando o Alípio entrar aqui, irmãos, para a gente finalizar aqui. Cadê o Alípio? Voltamos, Alípio. Finaliza. Vamos finalizar. E aí Paulo fala para eles, não, eles nos pegaram publicamente, nos açoitaram publicamente, nos colocaram na prisão, nos humilharam, e agora querem que a gente vá embora em sigilo? De forma alguma, eles precisam vir aqui se retratar. E aí eles se retratam, Paulo e Silas saem, só que mais uma vez na casa do carcereiro. Como antes ele... Olha pra... Pastor Silvânio, olha a plaquinha, cara. Vai, na de Lídia e agora carcereiro para poder pregar para toda a família dele. E aí, como você diz, aumentar o número dos membros na igreja de Filipos. Verdade. Verdade. Mas é isso, irmão. Poxa, muito, muito interessante. E realmente esse fato, né? Essa história verdadeira, né? Essa história verídica, é um farol que aponta aqui para nós, né? Tá vendo como é, pastor Márcio? Ah, tá. Aqui eu levanto a plaquinha para vocês, o negócio estão levantando a plaquinha para mim, né? Mas não vi nenhuma plaquinha subir, então a gente continua, né, Ali? Olha o relatório, esse pessoal, né? Não é fácil não, cara. Mas prossegue, Ali. Prossegue pra gente ir. Então o texto fecha, né, aqui no versículo de número 37, quando Paulo fala sobre essa questão, e finalizando no 40, quando ele vai até a casa do carcereiro para poder pregar e salvar toda a família dele. Então, esse é um dos textos que fazem uma divisão, uma separação entre um determinado momento, que é a primeira viagem missionária de Paulo, e agora a sua ida. Ele pensava que seria para a Ásia, mas a sua ida para a Europa. Deus levando Paulo para a Europa. E esse desenvolvimento histórico do evangelho na Europa, e aí você tem mais até propriedade do que eu, tu encerrou até a questão de história da igreja agora no seminário, como que foi a raiz missional da igreja na Europa, com todos os frutos na área dos celtas, dos romanos, dos espanhóis, de toda aquela parte do leste europeu, do centro dos europeu, bretões, dos saxões, dos francos. Ali, até que em um determinado momento na Idade Média se perde bastante essa centralidade do evangelho e essa potência do evangelho, que é mexer com as estruturas espirituais e também mexer com as estruturas terrenas, que é essa dupla missão que Paulo nos ensina aqui no capítulo 16, porque ele mexe nas estruturas espirituais expulsando o pneumafiton, mas ele mexe também nas estruturas humanas, históricas, quando ele traz a dignidade para aqueles que estavam presos. Tanto a figura da adivinhadora, quanto a figura do carcereiro. Veja como que o texto fala muito sobre prisão, sobre algemas, sobre escravidão e como o evangelho quebra. Como o Espírito Santo tem esse poder de quebrar tanto as cadeias e as algemas que são naturais, profissionais, emocionais, espirituais. Esse é o papel do evangelho, é ministrar em todas as dimensões do ser humano. Deus não está apenas preocupado com salvação eterna, ele está preocupado com as questões da vida aqui e agora.
Ele está preocupado com a batalha espiritual, mas está preocupado com a batalha da cidade também. E o Evangelho tem esse pé no reino de Deus e tem esse pé no reino dos homens, agindo e transformando dois sempre, não confiando em expectativas e ideologias humanas, nem ideologias políticas, mas acreditando nos 3Ds, na direção do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo e no discernimento do Espírito Amém. Então, podemos dizer que essa palavra de hoje, o texto áureo foi esses 3D, né? E que devemos estar atentos a essa direção que o Espírito Santo, esse movimento que ele quer fazer através de nós aqui no nosso tempo, né? E um tempo histórico, né? Embora vivemos uma pandemia, muita gente partindo para a eternidade, muita gente partindo para a eternidade sem conhecer a salvação, tá? E nós somos esse canal que o Espírito Santo quer usar nesse tempo de crise. A igreja, ela precisa ser um farol, a igreja, ela precisa ser um porto seguro para esse momento que estamos vivendo aqui. Amém? Considerações finais aí, Lício. Pô, eu só queria, a consideração final era só reforçar no versículo 1, como é que está na sua versão aí? Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Quer dizer, na realidade, Timóteo, ele era um judeu grego, né? Porque se a mãe dele era judia, e ele saiu de um ventre judeu, então, logicamente, ele era judeu, né? Se fosse ao contrário, ele não seria, ele seria somente um gentio, mas ele tinha dupla cidadania, né? Tinha a cidadania judaica e tinha a cidadania grega, né? Como é que tá aí no seu aí? Aqui no meu, é a mesma ideia, discípulo. Só que o que eu queria apontar é essa tradução no original, que é mafetes, que, além de ser um discípulo, é alguém que está sempre disposto a aprender. Alguém que está disposto a junto com quem tem mais experiências. O discípulo, o mafetes, é aquele que está disposto a ser, numa linguagem católica, catequizado, orientado, discipulado, acompanhando junto. Não discipulado virtual, ou seja, à distância. Eu te ensino distante de você. Não, eu te ensino junto com você. Eu te ensino caminhando com você. E aí, Paulo, com mais ou menos essa idade, com aproximadamente já entre os seus 50 e 60 anos, caminhando junto com um jovem de 18 anos. E Paulo já pega esse cara para ser missionário, e mais à frente Paulo já deixa ele na liderança da igreja. Ainda jovem, ainda muito jovem. Então, acreditar no potencial da juventude, mas essa juventude não pode ser uma juventude rebelde, subversiva, liberal. Essa juventude precisa ser mafetes, discípulo. Aí fala de humildade, fala de caminhar junto, fala de submissão, fala de aprendizado. E, além disso, mais uma vez reforçando, tanto Paulo quanto Timóteo eram os dois discípulos do Espírito Santo. Verdade. Lípio, você está nesse grupo, né? Você está aí na sua juventude, você está nessa transição aí, daqui a pouco Deus vai dar um direcionamento mais forte na tua vida, você está se preparando para isso. E, cara, o caminho é esse. Tá? Quero agradecer aí aos irmãos lá de Caxias, o Marcos, que entrou aí, o Enoque, do BNH. Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanharam. Semana que vem, nós estaremos aqui falando sobre o apóstolo João. Teremos aqui um outro convidado, um irmão lá da Escócia, que o pastor Silfarni me apresentou hoje, o José Júnior. Ele é teólogo, também é formado em História, graduado em História da Religião. Então,
vamos aprender muito com ele. Aí vamos ter esse bate-papo aí. Só que semana que vem vai ser na terça-feira mesmo, tá, gente? Na terça-feira estaremos aqui novamente às 20 horas, junto com esse irmão lá da Escórcia, o José Júnior, tá? Grande teólogo, amigo aí nosso aí, do pastor Suparne. Ele estará conosco aqui. A gente estaremos falando sobre o apóstolo João, sobre a ilha de Patmos, alguns pormenores que a Bíblia não relata. Aí já entra a questão histórica, né? Dos apóstolos, conforme também estudamos aqui em janeiro, né, os apóstolos de Cristo, né? Então tem muita particularidade dos apóstolos que a Bíblia não menciona, aí nós temos que recorrer aos fatos históricos, né? Mas obrigado aí, Alípio, que Deus te abençoe grandemente. Em breve aí os alunos do Instituto Vida Plena terão a honra de tê-lo como professor, assim que chegar a época da sua matéria. E vamos agradecer a Deus, orar para que esse momento passe, para que nossas aulas sejam restauradas. Vou pedir a você que ore por nós, tá? E nos despedir com oração. Amém, meu pastor. É sempre bom aprender junto contigo aí. E que o Espírito Santo possa nos caminhar nesses momentos de tribulação que nós temos vivido, mas que possamos fazer como Paulo e Silas, nessa prisão, nessa quarentena, nesse isolamento, nessas restrições, continuar adorando, orando, crendo que em breve um terremoto de Deus vai acontecer. Então, eu queria também deixar essa palavra final para você que está conosco agora, para você que vai ouvir isso daí depois. Não sei qual é a prisão que você está vivendo, não sei qual é a tribulação que você está enfrentando. De repente você ouviu um não de Deus, você queria fazer um projeto, Deus falou não, te levou para um outro lado, e esse outro lado só tem trazido frustrações. Te arrebentou. Parece até que não foi Deus que te levou para esse lado. Você não está entendendo nada. Mas fica tranquilo, que o Espírito Santo em breve vai realizar um terremoto espiritual na tua vida e esses alicerces serão quebrados, as cadeias cairão, porque Deus, ele ainda é o Senhor da história. Foi lá em Filipos e é o Senhor da história ainda aqui no Rio de Janeiro. Bem? Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Queremos te agradecer. Que o Senhor possa nos ensinar a ser como Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, discípulos, para caminhar junto com o Senhor na sua direção, na sua dependência e no seu discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, Alípio. Mais uma vez te agradeço aí, cara. E até a próxima. Estaremos juntos aí. Tá bom? Fique em paz. Deus abençoe a sua família. Em breve estaremos em live aqui novamente. Você e eu. Tá bom? Fica na paz. Grande abraço aí, cara.